Qual a melhor cold plate comprar em 2025? Ou até mesmo, por que comprar uma cold plate? Essas são perguntas que eu venho recebendo com frequência e decidi comprar as principais cold plates do mercado para tentar respondê-la. E antes de mais nada, vamos entender o que é uma cold plate. Cold plate são essas mesas que exigem menor temperatura ou até mesmo nenhuma temperatura na sua impressora para ter uma boa adesão. Enquanto uma placa PEI normal você vai utilizar ali entre 60 e 65 graus na maioria dos casos, as placas frias você pode trabalhar em 45 graus ou, como é o caso da Geco, temperatura nenhuma, sua mesa fica desligada. E elas prometem maior eficiência energética, o que resulta numa economia de luz e maior adesão. Mas será que isso é verdade? E nesse teste eu vou comparar uma Bambulab SuperTac, a CryoGrip Frostbite e a Glacier, a Geco, a Arcfly e a própria placa PEI. Mas, antes de seguirmos, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe sua curtida, compartilhe esse vídeo, isso ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas e fortalecer o canal. Esse canal não tem nenhum tipo de patrocínio, todas elas eu comprei, então dê essa moral. E por que as pessoas buscam pelas placas frias? Embora algumas pessoas busquem acreditando numa economia na conta de luz, a maioria busca porque teve problemas de adesão com a placa PEI e espera resolver isso usando um outro tipo de placa. Eu mesmo comprei essa placa aqui porque eu tinha problema de warping, ou seja, os cantos da peça levantava muito na placa PEI quando eu faço a minha impressão de peças muito grandes. E para avaliar qual dessas é a melhor, eu vou focar nos seguintes pontos, tá? Adesão, ou seja, o quão bem preso na mesa a peça fica. Facilidade de soltar, porque não adianta ficar super preso na mesa e na hora de tirar você passar um grande aperto. Resistência ao warping, ou seja, de fato os cantos estão ficando bem presos na mesa, eu preciso ficar colocando brim, etc. Diversidade de materiais, quantos materiais você pode usar nessa impressora, tem placa aqui que só pode ter PLA, tem placa que você pode usar vários materiais diferentes. Preço e durabilidade. Eu vou comentar mais pra frente no vídeo, mas uma dessas placas chegou performando absurdamente bem e rapidamente a performance dela caiu muito. Ou seja, não adianta você comprar uma placa que é muito boa por poucas vezes. E antes de a gente seguir para o teste que eu vou imprimir hoje para este vídeo, deixa eu fazer duas considerações importantes. Todas elas já estão rodando há algum tempo no meu farm, então eu já tenho as minhas conclusões em relação a elas. E eu sempre uso a placa de um lado até ele começar a apresentar problema para virar para o outro. Então eu vou usar no teste o lado que foi pouquíssimo ou nem sequer foi utilizado de todas elas. E todas as placas foram lavadas com esponja e detergente neutro, que, aliás, se você está com problema de adesão, essa deveria ser a primeira coisa a se fazer. Vamos para o teste. Estou aqui com um projeto que vai ser usado para testar o limite da adesão das nossas cold plates. E ele se trata de uma escada, aquela mesma que a Bambulab costuma usar nas fotos da SuperTac. E como meu objetivo não é testar a capacidade de overhang do filamento, eu já dei uma colher de chá para ele aqui e aumentei a largura de extrusão, tá? Isso vai dar uma base mais sólida para esse overhang crescer. Olhando aqui no preview, a gente tem 49 minutos de impressão e vai usar 8,24 gramas de filamento. Eu vou enviar para as 6 impressoras, eu vou usar a função de multi-device aqui do Bambu Studio, vou enviar para as 6 impressoras ao mesmo tempo e a gente vai ver qual que vai cair primeiro, se alguma delas cair. Tá aqui, ó, Send to multi-device, tô com as 6 marcadas, todas elas em idle, vou usar o AMS no slot 3, que foi onde eu coloquei o filamento, e vou enviar lotes de 6. E agora vamos acompanhar o resultado. Começando pela Geco, a placa que eu mais recebi perguntas, porque ela, de todas essas que eu tenho, é a única que promete adesão com a mesa desligada na impressora. Você pode colocar ali 0, ou caso a sua impressora não permita colocar o 0, uma temperatura ambiente, 25, alguma coisa nesse sentido, e ela vai ter adesão. E eu fiz esse teste e é verdade, tá, pessoal? Ela funciona mesmo em temperatura ambiente, apresenta uma boa adesão. Essa build plate com entrega e imposto está custando R$ 155 no AliExpress. Não achei ela vendendo em nenhuma loja no Brasil. Aqui tá o testezinho da escada, ó. Imprimiu perfeitamente, não percebi nenhum tipo de wobble. Vamos ver se ele sai fácil agora. Ó, já soltou. A superfície da mesa, ela apresenta uma textura semelhante à da PEI, só que mais fina. Apresentou uma adesão excelente, tá, durante os meus testes.
E facilidade de soltar, que é uma coisa que me chamou a atenção. Eu tenho usado ela para várias impressões de peças pequenas que eu tenho feito aqui. Porque diferente das outras placas, onde eu tenho dificuldade, por exemplo, de remover a base do suporte da mesa de impressão, com essa eu não tive grandes dores de cabeça, tá? Foi bem tranquilo. Quais são os pontos negativos que eu posso trazer da Geco? Primeira coisa, vocês vão perceber que ela está até meio envergada aqui. Essa placa ela não tem um magnetismo muito forte junto à impressora. Então, em peças muito grandes, com grande tendência ao warping, o que vai acontecer? A peça não desgruda da mesa, gente. A adesão dela é excelente, mas ela desgruda da impressora, então ela faz isso aqui, ó. Ela acaba tendo warping mesmo com a adesão da mesa. E aí, esse foi um comportamento que eu acabei reparando ele de maneira mais sutil em outras mesas minhas. Mas a Geco chama atenção porque isso é muito forte nela. Então, para mim, ela no meu farm perdeu bastante espaço, mas ela continua sendo uma excelente opção para quem quer imprimir PLA, tá? E principalmente peças pequenas. Com relação à resistência da placa, tá? Durabilidade, eu tenho uma preocupação. Eu vi alguns reviews dela no Reddit, onde as pessoas comentam que ela não tem uma camada de pintura aqui, uma tinta de adesão. Ela é uma espécie de adesivo. E embora não tenha tido problema com esse adesivo, essa placa caiu no chão. E quando ela caiu, eu pude perceber aqui, nesse pedacinho, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, que esse adesivo já começou a soltar dos dois lados. E aqui no canto também. Ou seja, realmente é um adesivo. E eu vi relatos de pessoas que ao tirar peças dessa mesa, esse adesivo saiu todo junto com a peça. Inclusive, eu imprimi ontem PETG sem querer nela, e eu achei que esse adesivo ia levantar junto com a peça, porque a adesão foi muito forte, eu quase não consegui tirar o bench daqui. O lado positivo desse revestimento é que eu venho utilizando ela com alguma frequência para as peças menores do meu farm, e ela funcionou super bem para elas, e ela não apresentou nenhuma queda de performance durante esse uso, tá? Muito pelo contrário, vem se mantendo estável, as peças que saíam boas continuam saindo boas, e a peça que teve o warping fantástico, nem colocando imã na ponta eu consegui resolver. Ou seja, ela não está deteriorando com o uso. Seguindo agora para as queridinhas de vocês, eu estou aqui com a CryoGrip Frostbite. Essa placa custa com entrega R$ 192, também no AliExpress. E ela é a versão que apresenta maior adesão das duas. O que eu achei dessa placa, tá? Ela, no começo, pareceu ser a resposta para todas as minhas peças. Era uma placa firme, tá? Ela não tem o problema de desgrudar da impressora. Apresentou uma adesão sensacional. Sensacional. E na remoção da peça, apesar de ter uma resistência ali maior, ela também saía com relativa tranquilidade depois que a mesa esfriava. Onde que começou a minha desilusão com essa mesa? Esse aqui é o lado menos usado. Ele foi usado mínimo de vezes. E vocês vão reparar que aqui ele já saiu um pedaço da mesa desse revestimento na base da minha peça. E eu tenho uma outra lá no farm que saiu muito mais. Então esse revestimento da Frostbite, eu achei ele muito frágil, tá? Esse é o primeiro ponto assim, que me chamou a atenção nela. O segundo foi o quão rápido essa mesa perdeu eficiência comparando ela nova com ela depois de algumas impressões. Então a mesa que no começo assim, mais brilhou meus olhos, parecia ser resposta para minhas preces, depois de uma semana no farm já era uma mesa mais normal. Continua tendo uma boa adesão hoje, mas nem se compara com a adesão do começo. A textura dessa mesa é mais grossa de todas essas que eu tenho aqui. Não pode ser limpa com álcool isopropílico, senão você vai destruir esse revestimento. E ela serve apenas para PLA e PETG. Sendo a temperatura recomendada para PLA de 30 a 50 graus. Confesso que abaixo de 45 ela também não performou muito bem. E PETG de 50 a 70. No que diz respeito ao warping, como eu comentei, no começo ela deu um jeito, assim, ela realmente segurava a adesão da mesa, o warping era mínimo do mínimo do mínimo, mas hoje, quanto mais eu uso, mais eu vejo ele voltando. Eu já começo a colocá-la ali também no mesmo nível da Geco, que eu evito nas peças maiores, tá? Minhas peças que tem mais de 20 centímetros. E ela compartilha uma característica com outras mesas para PLA, principalmente, que é não use brim. Se você usar brim, você vai ter muita dificuldade de remover isso da mesa depois e pode acabar danificando a mesa mais rápido ainda. E dando sequência, nós temos a Glacier. Tá? A Glacier é uma versão com uma textura mais leve, uma adesão menor, porém mais versátil. Você consegue usar ABS
nessa placa aqui também. E diferente da Frostbite, a escadinha segue aqui presa, ó. Sua textura realmente é mais fina, a adesão dela é muito boa. Ela, assim como a Diaco, apresenta o problema de envergar durante a impressão com grande Warp, numa intensidade menor. Nenhuma se comparou com a Diaco, pessoal, nesse ponto, nenhuma. Ela está custando também na faixa dos R$190 no AliExpress. Durante o meu uso, o Warping, a adesão dela e a prevenção ao Warping deixou um pouco a desejar, comparado com a Frostbite no começo e outra placa que eu tenho aqui. Mas ela aderiu bastante, não tive casos de peça soltando, não preciso limpá-la com frequência. O revestimento parece ser de melhor qualidade, ainda não apresentou nenhuma situação onde ele soltou ou foi danificado durante o uso da peça. É também uma mesa firme, então considero uma boa opção para quem precisa de variedade de materiais. Comparando essas duas uma com a outra, lembra, ó, CryoGrip, apenas PLA e PETG. A Glass você pode usar com praticamente qualquer material. Teoricamente, ela apresenta um grip inferior em 20% comparado a essa outra. Pode ser limpa com álcool isopropílico, mas vocês sabem a minha opinião. Lave sua placa com detergente e sabão. A temperatura dela para PLA é de 45 a 55. Lembra? 30 a 50. 45,55, PETG 55,75 e os demais materiais via especificação do fabricante, ou seja, ela não funciona muito bem como uma placa fria para outros materiais, mas tende a apresentar uma adesão melhor do que a PEI convencional. E aqui gerou maior curiosidade porque ninguém conhecia e fez promessas ousadas. Eu tenho aqui a Conweb Arcfly. Essa placa custa R$180 no AliExpress, já com impostos e frete. Quais foram as promessas ousadas? Uma compatibilidade com uma ampla faixa de materiais, tá? De PLA, PET-CF, ABS, PA, exceto TPU, podendo funcionar em temperatura ambiente com índice de adesão 10. Tá? O índice de adesão 10 é o mesmo, por exemplo, prometido pela Frostbite, que só é compatível com PLA e PETG. Como vocês podem ver, a adesão dela realmente é boa. Mas no meu teste em temperatura ambiente, eu não obtive bons resultados com peças maiores. Que, aliás, a prevenção dela ao Warping também não me satisfez. Ou seja, eu tinha uma expectativa com essa placa de que ela pudesse ali suprir a falta que a CryoGrip me fez depois de um certo tempo de uso, mas ela não entregou isso. Mas ainda assim, continua sendo uma placa bem versátil, ó. A adesão dela é realmente boa. Também apresenta uma textura muito fina, muito semelhante à da Glass, que, aliás, assim, o comportamento das duas é muito parecido, tá? Por mais que agora no teste da escada eu tenha percebido que ela ficou com uma adesão por mais tempo do que a Glacier, no dia a dia do meu farm eu não consegui perceber essa diferença, tá? E assim como a Frostbite, você não pode usar álcool nessa placa, pois senão ela vai perder eficiência. E por fim, custando R$310, nós temos a Bambulab Super Tac, tá? Esta é a Cold Plate oficial da Bambu. Ela veio para substituir a Bambulab Cool Plate, que já saiu de linha. Então, se você tem, guarde a sua, que você não consegue comprar mais. Ela é destinada apenas a PLA e PETG. Para a PLA, ela funciona com temperaturas de 45 graus e PETG na casa dos 70. Apresenta uma textura quase lisa. Ela ainda tem um certo granulado, mas é muito, muito pouco. E de todas essas que eu mostrei aqui, é a que apresentou a melhor adesão, é a que praticamente resolveu o meu problema de warping, tá? Eu não consegui eliminar esse problema por completo da minha vida, mas com essa placa aqui é onde eu menos percebo ele acontecer. E a adesão dela para PLA, gente, é realmente muito forte. Ó, eu posso gravar esse vídeo praticamente inteiro segurando ela aqui sem sacudir, que ela não ia soltar. Essa placa, assim como a Frostbite, você deve lavá-la apenas com detergente neutro e esponja. O maior ponto forte dessa mesa também é o seu maior ponto fraco. A adesão dela é forte demais. Isso quer dizer que as peças prendem e não soltam facilmente. Então, na hora de você remover, você pode ter dificuldade. Ela também apresenta uma limitação adicional em relação às outras. Ela é só PLA e PETG, tá? Só que você também não pode usar qualquer PLA. O PLA Silk você não pode utilizar, porque como ele tem uma adesão maior, você pode não conseguir tirar. Já aconteceu comigo de remover uma peça e o fundo da peça ficar agarrado
nessa mesa, porque era um PLA Silk e eu não sabia. Outro ponto de atenção com essa mesa é que, como nem sempre a peça solta facilmente, por muitas vezes você precisa recorrer ao bed scraper para tirar, principalmente aqueles restinhos de suporte. E esse revestimento, ele não aconteceu comigo de soltar na impressão, como aconteceu com a Frostbite, mas já aconteceu de eu machucá-lo com a espátula com relativa facilidade. Ele não é muito forte, tá? Então ele demanda uma série de cuidados no uso e atenção na hora de remover a peça. Uma dica que eu posso dar é aqueça a mesa a 50 graus na hora que for tirar, se a peça estiver muito agarrada. E agora, depois de tudo isso, você deve estar se perguntando, PH, mas qual que eu compro então? Eu vou deixar aqui 3 recomendações, porque cada uma delas possui as suas características e não existe a resposta universal para todos os problemas. Se você busca adesão extrema e trabalha focado no PLA, peças grandes, seu desafio é o warping, eu recomendo a Super Tack, tá? Essa é a que eu mais tenho no meu farm, eu tenho 4 delas, é a que eu imprimo as maiores peças, é a que nunca nada solta, é a que não me dá dor de cabeça nenhuma para produzir, só que peças muito pequenas, peças com muito suporte, etc., eu tenho dificuldade de tirar. Então, se você é da galera que imprime mesa cheia, chaveirinho, um monte de peça, articuladinhos, etc., a Geco tem se mostrado uma opção fantástica. Boa durabilidade, boa adesão, só que solta mais fácil depois que você termina o uso. Qual que é a questão da Geco? Ela é apenas para PLA. PETG eu quase lasquei ela toda usando. Então você fica muito limitado a um material. E se você quer trabalhar com maior gama de materiais, a minha recomendação fica para a Glacier, tá? A Glacier é que você pode usar com tudo, PLA, PETG, ABS, ASA, TPU e etc. E também apresentou uma boa adesão nos meus testes, não é nada que depois contra, ela apenas fica inferior nesse quesito às outras duas que eu apresentei. Com relação à Frostbite, eu não consigo recomendar essa mesa porque eu achei que ela perdeu eficiência muito rápido, além de ter por 2 vezes, eu só tenho 2, por 2 vezes ter soltado um pedaço da tinta no fundo da minha peça. Então, por mais que ela funcione muito bem, e talvez você que está vendo esse vídeo tenha uma, vai falar que, ah, mas a minha tem e funciona muito bem. Cara, no meu caso aqui, realmente ela perdeu eficiência muito rápido. Hoje em dia, ela, de todas essas aqui, é a que está com a pior adesão. Faetus, se você quer ter uma ampla variedade de materiais, mas não vai usar TPU, talvez ela seja uma opção até um pouco mais interessante do que a Glacier. Ah, e aí você deve estar se perguntando, e o teste da escadinha na PEI? Como é que ficou? Tá aqui a placa PEI. O que acontece, gente? A mesa PEI, ela é excelente, ela possui uma adesão fantástica, só que ela é mais suscetível à sujeira, então ela demanda uma atenção especial com a limpeza. E foi proliferado na comunidade a questão do uso do álcool isopropílico. O álcool isopropílico, ele não remove a gordura da sua mesa, tá? E você está apenas espalhando a gordura pela sua mesa. Parece que funciona, porque se tinha um ponto com muita gordura sem adesão, você passa ali e resolve, mas essa gordura continua se acumulando. Então, se você lavar a sua mesa PEI com água e sabão, você provavelmente vai ter ótimos resultados de adesão, como eu tive aqui. Performou tão bem quanto qualquer uma das placas frias. E eu fiz questão de fazer esse teste, que é para vocês não saírem correndo para comprar uma placa fria porque alguém prometeu uma adesão muito superior. Às vezes você só precisa lavar a sua mesa. Mas será que se eu encostar aqui, ela vai segurar? Eu já sabia que não, tá, gente? A mesa P, ela realmente só funciona quando a mesa está aquecida. E se você assistiu esse vídeo até aqui e achou esse conteúdo útil, se inscreva no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e deixa aqui o seu comentário de qual mesa você vai comprar. E se você for comprar alguma dessas mesas que eu indiquei aqui, compra pelo link que eu vou deixar aqui no vídeo para dar aquela moral pro canal. Pessoal, até a próxima!